15 dicas para mandar bem na entrevista de emprego e conseguir a vaga. Confira o que a ciência e especialistas recomendam para quem vai encarar o recrutador. De perguntas para se ter na manga até como causar boa impressão, saiba o que é preciso para se destacar nessa etapa. A felicidade ao receber uma ligação marcando a entrevista de emprego dá lugar a uma ansiedade sem fim. Afinal, são poucos minutos para demonstrar o seu valor, fisgar o recrutador e conquistar a oportunidade, não é? Pensando nisso, confira essa seleção de 15 dicas para mandar bem. Entre conselhos de especialistas, consultados pelo exame e pelo na prática, e sugestões baseadas no que diz a ciência, confira o que aumenta suas chances de ser escolhido. Ou como mandar bem na entrevista de emprego. Dicas para mandar bem na entrevista de emprego. Primeira, preparação começa com o currículo. Para se sair bem em uma entrevista, a preparação, de acordo com os especialistas, começa ao escrever o currículo. O documento serve como fio condutor dos principais pontos que serão abordados na conversa com o recrutador. Axel Werner, da Kienbaum, diz em suas palavras: a primeira providência é estruturar o currículo. Ao escrevê-lo, reflita sobre tudo o que aconteceu na sua trajetória, quais foram os significados para a sua vida profissional. Atente às entregas feitas em cada um dos lugares pelos quais passou. César Kahoffer, representante da Dale Carnegie, diz em suas palavras: o currículo deve falar dos resultados que o profissional obteve, não só dos conhecimentos e atividades exercidas. Segunda, sentir-se confiante faz diferença. Segundo descobertas da ciência, quem se sente confiante em uma entrevista de emprego costuma ter melhor desempenho. Destaca a revista Time sobre o assunto. Preparar os participantes com sentimentos de poder melhora os resultados da entrevista profissional. Em ambos os estudos, os juízes inconscientes preferiram, com resultados significativos, os candidatos que se sentiam poderosos. Terceira, primeiras impressões importam, e muito. A primeira impressão é a que fica, não é um ditado sem fundamento. Pelo contrário, a ciência comprovou esse fato em diversos estudos. A Time vai mais longe e afirma que alguns estudiosos consideram esse o ponto mais importante das entrevistas. Otimize as primeiras impressões desde o início, enquadrando a conversa com algumas frases bem ensaiadas sobre como você quer ser percebido. Isso vai acabar sendo a estrutura com que a outra pessoa forma suas memórias sobre você. Quarta, beneficie-se dos poderes da linguagem corporal. Você já ouviu falar de Power Posing? Basicamente, a especialista Amy Cuddy descobriu que ter uma postura confiante aumenta as chances de sucesso em qualquer situação social. No entanto, sua maior descoberta é que essa pose pode ser fingida por quem não está na realidade se sentindo super seguro. Quinta, imite o estilo do entrevistador. Essa dica para mandar bem na entrevista pode parecer estranha, mas tem fundamento. A ciência já linkou diversas vezes que a similaridade tem papel forte no quanto agradamos alguém. Não é diferente nos processos seletivos. Isso não é o mesmo que mentir ou mudar sua personalidade. Cada recrutador tem uma personalidade diferente. Alguns são mais sisudos e formais, enquanto outros preferem uma abordagem mais coloquial e descontraída. Identificar rapidamente esse estilo e se adaptar a ele conta muitos pontos ao seu favor. Sexta, divida a carreira em etapas para estruturar a conversa com o recrutador. De acordo com Werner, é importante dividir a sua carreira em etapas. Em suas palavras, ele recomenda: estruture a parte da carreira onde teve aprendizado, em seguida veja onde começa a etapa de utilização das ferramentas aprendidas, que é seguida pela fase de desenvolvimento das ferramentas de liderança e, por fim, pela etapa de aplicação das habilidades de liderança. Reflita sobre as suas atividades exercidas. Em cada uma das fases da sua carreira, esteja pronto para relacionar com os eventos transcorridos. Sétima, pesquise informações sobre a empresa e o cargo. A coach Mariela Gallo diz em suas palavras: de uma forma geral, os executivos não se preparam para as entrevistas de emprego. Saber o que se espera do profissional que ocupe aquela posição é essencial para ter, na ponta da língua, a razão pela qual você pode ser a pessoa certa para o cargo. Nesse ponto, vale desde conversar com pessoas que já trabalhem na empresa, como até visitar o local e se apresentar como candidato, segundo Kahoffer. A especialista em gestão de recursos humanos Cláudia Bittencourt lembra que tudo isso é importante para você saber responder por que quer mesmo trabalhar lá. Em suas palavras, ela diz: quanto mais informação o profissional puder ter, melhor, porque é um processo de escolha mútua. Oitava, estude as perguntas mais comuns. Algumas questões estarão presentes em todas as seleções.
Por isso, a dica para mandar bem na entrevista de emprego é estudá-las com antecedência e dedicação. Imagine-se respondendo perguntas como: por que você se interessa em trabalhar na empresa? Quais são seus pontos fortes e fracos? Do que você mais se orgulha ou quais são suas maiores conquistas? Onde quer estar em 5 anos? Nona, esteja preparado para responder as mais difíceis. Não dá para prever as perguntas mais originais que o recrutador fará. Mas, tendo pesquisado sobre a companhia e sua cultura, você pode tentar se preparar para responder a algo que pode surgir. Por exemplo, se autonomia é um foco da organização, pense em como explicaria como você sabe lidar bem com esse valor durante o dia a dia. E assim por diante. 10ª. Foque em resolver o problema do recrutador. É claro que o seu objetivo é conquistar a oportunidade profissional, mas demonstre durante a conversa estar atento às necessidades da empresa. O representante da Dale Carnegie recomenda em suas palavras: o foco da conversa deve ser em resolver o problema do empregador. O que a empresa está precisando? Por isso que as informações colhidas antes da entrevista são tão importantes. São elas que darão o embasamento necessário para você mostrar que o seu perfil é indicado. 11ª. Prove competências a partir de ações e resultados. Ao fazer a breve apresentação da sua carreira, geralmente algo que acontece logo no início da conversa com o recrutador, enriqueça as informações do currículo falando sobre as ações e resultados. Mariela diz em suas palavras: é interessante listar projetos importantes que ele realizou, dando exemplos, mostrando números, atos e ações. Seja específico sobre o grau de responsabilidade em cada uma das funções. Diga quantas pessoas eram lideradas por você, por exemplo. Indique a quem você se reportava. Para mandar bem na entrevista de emprego, não deixe estes detalhes escaparem. 12ª. Utilize o método STAR para contar sobre sua trajetória. A 12ª dica para mandar bem na entrevista de emprego é usar o STAR, método de estruturação que ajuda na hora de contar sua história e conquistas. STAR é um acrônimo para situação, tarefa, ações e resultados. Basicamente, é só seguir essa ordem ao narrar seus feitos. Assim, garante que nenhum ponto importante ficará de fora. 13ª. Fale sobre o seu desenvolvimento profissional. Além dos valores que você gerou nas empresas em que trabalhou, lembre-se também de abordar o aprendizado para o desenvolvimento profissional. Mesmo fora da fase de aprendizado, propriamente dita, faculdade, estágio, pós-graduação, o desenvolvimento deve ser mantido. Werner lembra em suas palavras: é trazer uma nova perspectiva e mostrar que a sua carreira é pautada em desafios. Promoções, novos projetos e equipes ensinaram o quê? Quais novidades em cada etapa da carreira merecem destaque, na sua opinião? Cláudia lembra que o autoconhecimento é a regra de ouro. Ela diz em suas palavras: uma pessoa que não se conheça não tem ideia clara do potencial das suas realizações. 14ª. Atente à comunicação. Treine antes se for preciso. Sem esta competência, você não conseguirá fazer absolutamente nada do que os especialistas recomendam nos itens anteriores. Kaghofer diz em suas palavras: as pessoas falham muito na comunicação. Não se esqueça de que a prática é a mãe da excelência. Treine, pratique, desenvolva esta habilidade. 15ª. Faça perguntas relevantes. Por fim, para mandar bem na entrevista de emprego, pergunte coisas relevantes. Na maior parte das entrevistas, em algum momento, o recrutador pergunta ao candidato se ele tem alguma questão. Esse comportamento não é em vão ou apenas um gesto educado do entrevistador. Na realidade, o candidato pode realmente utilizar a oportunidade para tirar uma dúvida. Porém, se aqui o candidato mostra interesse e conhecimento com uma pergunta bem construída, pode se destacar da competição. Tente algo como: como você caracteriza a cultura da empresa?